Olá, estamos aqui hoje para um bate-papo sobre um assunto de extrema importância, algo que faz parte do nosso ministério aqui na Assembleia de Deus, o Ministério Encontro com Cristo, que é a Clínica da Alma. Hoje você vai entender o que é a Clínica da Alma, como fazer parte desse tratamento, que é algo espiritual e também algo que faz a diferença na vida das pessoas, assim tem feito. Que é um projeto que surgiu no coração do nosso pastor, Deus colocou no coração do nosso pastor e criou condições para que ele levasse à frente ajudando inúmeras pessoas. Estamos com esse projeto há cerca de aproximadamente 30 anos e de lá para cá Deus tem feito a obra e ajudado bastante. E para trazer um pouco mais do que seria essa Clínica da Alma, eu trouxe uma pessoa que é conhecida de todos. Eu vou falar um pouco dela e vocês já vão conhecer. Ela é mãe, ela é esposa, ela é ministra do Evangelho, ela é gerente bancária, é empreendedora, enfim, tem muita coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, nós vamos conhecer agora. Estou falando da Bianca Castro. Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Primeiramente eu quero agradecer o Elias, por este convite maravilhoso. E é isso mesmo, Elias, sou ministrante, palestrante da palavra do Senhor. E eu vim falar para vocês um pouquinho o que é a Clínica da Alma. Que maravilha! É como eu disse, é algo grande, Deus tem agido. Às vezes encontramos em situações que nós pode estar passando um período de depressão, alguma coisa que está acontecendo e nós imaginamos que não tem solução. Aí entra aquele testemunho vivo, testemunho real, que é o que você vai estar mostrando para a gente aqui hoje. Eu só para reforçar essa questão, é importante mencionar que o que Deus tem feito na sua vida, que fez através até da Clínica da Alma, ela é uma parte profética do que pode acontecer na vida de outra pessoa. E é essa a intenção nossa de estarmos aqui conversando e apresentando para vocês. Aí eu queria ver com a Bianca, para ela explicar para nós como era antes da Clínica da Alma, o que fez ela enxergar a Clínica da Alma como um objetivo, para algo que pudesse resolver o problema dela naquele momento e como foi esse processo. Fala pra gente um pouco de como era antes, pra gente entender melhor. Então, Elias, há exatamente 8 anos atrás, eu já conhecia, o pastor Átilas. A minha mãe já frequentava a igreja dele. Nessa época eu não estava na igreja, eu estava afastada da igreja há 10 anos. E eu vim para a igreja através do convite do pastor e onde eu conheci a Clínica da Alma. A Clínica da Alma, ela funcionava às quartas-feiras, às 14 horas da tarde, tinha toda uma equipe. E quando eu cheguei literalmente no fundo do poço, com muitos problemas. Isso tinha muito tempo assim que você se encontrava nessa situação? Era desde criança? Como que era? Sim, eu tinha não era um trauma, mas eu tinha um problema na minha infância. Eu fui uma menina alegre e tudo, mas eu passei por algumas situações quando eu era criança. E aí isso gerou vários traumas, teve muitas consequências, mas aí eu passei por várias coisas. Fui para a igreja, eu fiquei na igreja, eu batizei. Na Assembleia de Deus? Não, era outra igreja. Outra. Foi outra igreja, eu fiquei lá nessa igreja uns 2 anos, batizei e afastei. Fiquei 10 anos afastada, foi onde eu conheci meu esposo e construí minha família, mas quando eu fiquei afastada, ficou um vazio no peito, sabe aquele vazio? Sim. E eu fiquei procurando a felicidade em bebida, para festa, achando que isso ia preencher. E aí foi onde que eu trabalhava em outro banco, que não é esse que eu trabalho hoje, onde eu saí desse banco e me gerou vários traumas, porque ali eu achava que era a minha base. O meu trabalho era a minha base. Não era a minha família, era o meu trabalho, sabe? O que você buscava para completar o que estava faltando, aquele espaço que hoje, dentro da igreja, a gente sabe que é preenchido pelo Espírito Santo, por Deus.
Aí você completava ele com Com a parte dinheiro, financeira. vamos dizer assim. Eu achava que o dinheiro trazia felicidade, onde eu comprava roupas caras, vivia em shopping, nos melhores restaurantes, e eu achava que isso ia preencher e só ia dificultando mais ainda o meu processo. Quando eu cheguei aqui, que eu passei pela Clínica da Alma, eu fiz vários processos com o pastor Átilas. Deixa eu fazer uma pergunta nesse processo. Quando você enxergou que era necessário que algo não estava certo, algo estava dando errado, que te despertou para buscar uma ajuda, uma orientação dentro desse contexto da Clínica da Alma, mas também uma questão espiritual. Como que você chegou nessa conclusão? Então, como eu comecei com ansiedade, Ansiedade. foi o primeiro passo para eu estar buscando a Clínica da Alma. Eu comecei com ansiedade, uma vontade de morrer, uma tristeza no meu coração, e eu não demonstrava isso para ninguém, ninguém sabia disso. Era dentro do meu coração mesmo. E como eu já tinha passado pela igreja, como eu era evangélica, eu sabia um pouco como era o espiritual. Claro que eu fiquei 2 anos só na igreja, mas eu entendi o que era o espiritual. É a história da sementinha, né, que foi plantada. Isso, exatamente. Então aí eu vinha na igreja, aqui na Assembleia de Deus Mistério e Encontro com Cristo, mas não estava nos caminhos do Senhor, eu estava afastada. E eu vinha, aí o pastor ia falando, e as mensagens, a palavra de Deus ia sendo plantada no meu coração novamente. E um dia eu decidi voltar para a igreja. Primeiro passo, não foi Clínica da Alma, primeiro passo foi vir para a igreja. Foi reconciliar, né, com Jesus como único Salvador e Senhor da minha vida. Eu ainda não tinha filhos, só era casada. E aí eu voltei para a igreja, mas quando eu voltei para a igreja, as coisas começaram a piorar. Nossa, Bianca, mas como assim, né, Elias? Você vem para a igreja e as coisas pioram? Não, não é esse ponto. É porque o diabo, ele quer que nós sejamos dele, vamos dizer assim. E quando eu aceitei Jesus, ele se levantou mais ainda contra a minha vida. Porque o diabo no mundo, ele te dá aquele prato, né? Aquela mesa farta. Ele te dá tudo. Aí você começa ali a achar que está feliz, alegre, e de repente ele puxa. É onde você cai. E se não tiver cuidado, é onde vem o suicídio. É onde entra o problema. É onde entra o problema, onde você afasta dos seus amigos, afasta da sua família, onde o diabo coloca na sua mente que aqui não é o seu lugar mais, que você precisa morrer e essas coisas. Então E tem um detalhe também aí, porque você estava teoricamente bem, e aí você veio para a igreja, e entra aquela coisa assim, não estava longe da igreja, estava tudo bem, só foi eu vir para cá e tudo deu errado. Exatamente, essa sensação. É a sensação que causa. É essa sensação. E aí eu vim e fiquei pelos processos, irmãs me ajudaram, várias irmãs me ajudaram, mas aí eu senti a necessidade da Clínica da Alma. Porque, como você falou, a Clínica da Alma já tem quase 30 anos, o pastor já, através da palavra, curou muitas pessoas, né? Com ansiedade, depressão, espírito de inferioridade, e eu vim. E foram vários dias, vários processos de cura, onde dentro da palavra o pastor ia ministrando o processo de cura sobre a minha vida. Interessante aí nesse ponto, porque assim, a pessoa pode não ser da igreja e estar passando por problemas. Sim. Mas também ela pode estar na igreja e passando por problemas. Exatamente. Nós estamos falando de uma cura que é algo que está dentro da pessoa, está implícito ali, é na alma. Então, algo que tem que ser tratado. A gente sabe que tem tratamentos para várias pessoas no mundo secular, tem vários tratamentos. O diferencial é que aqui é feito com a supervisão de Deus. Sim. É Deus que está colocando tudo ali. Além do tratamento que está sendo feito, tem o foco principal na palavra de Deus, que de fato é onde vai corrigir, porque eu entendo que o homem tem um vazio na alma e esse vazio é preenchido por Deus. E durante esse tratamento fica claro. Sim, é isso mesmo, porque a Clínica da Alma, ela é toda dentro da palavra de Deus. A gente não fala aqui sobre psicologia, sobre psiquiatria, não, nada disso. É dentro da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela diz que a fé vem por ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Eu até mencionei, só para reforçar o que a gente falou, eu havia separado 2 versículos. Um está em Salmos 147:3, que diz assim: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. E também lá em Jeremias 17:14, está assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Então, irmãos, o que é que nós temos que fazer? Buscar a Deus. Porque tendo Deus verdadeiramente abrindo o coração para que o Espírito possa trabalhar conosco, vai tirar essa amargura. Sim. Tá? Eu só queria pontuar essa questão. Sim. Pode ir. Sim, é isso mesmo. Não tem nenhuma outra forma a não ser a cura da alma ser transformada por Deus. De fato, não tem. E a primeira coisa que Deus quebrou na minha vida, através da cura da alma, foi o orgulho. Eu era uma pessoa muito orgulhosa. Eu não tomava no mesmo copo que você tomasse uma água, por exemplo, não. Eu não comeria no mesmo prato. Claro que ninguém come, né, gente? Mas assim, por exemplo, você pega um prato que você já usou, eu não usaria de jeito nenhum. Né? Nem lavando ali? Nem lavando. Nossa. Eu teria que pegar um prato lá dentro do armário, vamos dizer assim. Então, eu era uma pessoa muito orgulhosa e a doutrina da igreja, eu não me adaptava dentro da doutrina da igreja. Teve um conflito aí também, né? Quando você entrou para sair essa questão e entrar com a igreja, teve muito choque. Então... Teve um choque gigantesco. Porque a doutrina da igreja, que no caso nem a doutrina, era o uso e costumes, né? Teria que usar saia comprida, não poderia usar brincão, esmalte vermelho. Então, isso me chocou muito. A parte da sensualidade estava muito aflorada. Isso estava muito aflorada, né? Eu tinha que usar calça jeans, roupinha apertada. Então, tudo isso eu passei por um processo, também foi um processo doloroso para mim. Eu tive também, dentro do processo de cura, eu tive que voltar lá na minha infância. Eu tive que falar, expor, que aqui não é o caso a gente expor sobre esse assunto, mas de antemão eu digo, foi muito doloroso voltar lá naquele passado. Tudo aquilo que me doía, eu tive que colocar para fora, entende? O problema então pode vir de longa data, não é agora. Agora pode ter acontecido alguma coisa que ele deu uma potencializada, mas ele pode ter nascido ali, quando criança, alguma coisa assim, e ficou um problema ao resolver talvez com os pais, talvez com irmãos, Sim. amigos, enfim, ou uma violência de alguma natureza que tenha ocorrido, Sim. que pode ter gerado esse transtorno e veio aflorar agora que causa esse problema, né? Exatamente. É quando eu falo, se tem filho, cuida do seu filho. Cuide para que não gere algo maior lá na adolescência. Por que hoje, Elias, existem filhos que, por exemplo, filhos que cresceram, viraram homens e hoje batem em mulher. Como que foi a vida dessa criança lá na infância? Como que foi? Ele viu pai e mãe brigando, pai batendo na mãe? Ele pegou como exemplo, né, que deixou ele dessa forma. Exatamente. Como foi a infância dele? A mulher agressiva, a mulher, vamos dizer assim, que tudo ela não é submissa ao marido. Como que foi ela na infância? Então, do juro, hoje eu entendo a palavra de Deus e hoje eu não coloco culpa, vamos dizer assim, eu não vitimizo a questão de como foi a minha mãe comigo na minha infância. Minha mãe, ela fez o que pôde. Minha mãe, eu tinha 5 anos de idade, nós saímos do interior e viemos para Goiânia e moramos na casa da minha tia. Então, ela trabalhava quase 24 horas por dia, porque ela trabalhava de dia e praticamente à noite. Então, era aquela coisa toda. Então, ela não tinha muito tempo para mim. Então, eu não julgo a minha mãe, porque eu não sei como que foi a relação dela com a mãe dela. Porque minha mãe, ela nunca foi de abraçar e nunca foi dizer eu te amo. E hoje, eu quebrei isso com a minha filha. Hoje eu abraço, eu digo eu te amo, para quebrar essa nova geração. Algumas pessoas têm uma dificuldade para expressar o sentimento, Sim. né? Usar essa palavra do eu te amo. E tem gente que demonstra com ações, mas tem outras pessoas que falam. Como é que seja algo de coração? Mas é importante, sim. Sim, e isso foi quebrado na Clínica da Alma. Porque na Clínica da Alma, as irmãs vinham me abraçar
E eu falava, meu Deus, que povo pegajoso, né? Mas eu achava o povo, o crente, muito pegajoso. E hoje, como eu sou uma pessoa quebrantada e curada, hoje eu sou uma das pessoas que mais abraço. Eu amo abraço. Eu amo abraçar, eu amo dizer eu te amo. Então, isso foi uma transformação que eu tive na Clínica da Alma, através da palavra. E esse processo, ele não é rápido. Ele relativamente, dentro de um tempo, depende muito da ferida também, que está sendo tratada, sim, né? Sim. Para poder entender e saber trabalhar aquela questão. Porque, de fato, se é uma ferida, a gente tem que passar um remédio, digamos assim, para que ela possa cicatrizar. Vai existir, mas ela vai fechar. E eu trabalho com você. Você lembra qual foi o período que demorou o seu processo? Demorou. O processo da Clínica da Alma foi no meu processo, que cada um tem um processo. Tem uns processos que duram menos, tem um que leva anos. No caso, o meu levou anos. Porque assim, pra você passar por um processo da Clínica da Alma e você ser totalmente curado, primeiro você tem que querer. Primeiro você tem que entender que você precisa dessa cura. Que nem todo mundo tem essa percepção. Muitas vezes você está dentro da igreja, às vezes até prega a palavra de Deus e precisa de cura. Mas nem todas essas pessoas se demonstram isso, querem isso para suas vidas. Nem todas as pessoas. E a maioria, até dentro da igreja, precisa de curas. Precisa. Isso é importante, não é só porque está dentro da igreja, já aceitou a Jesus, Jesus já está fazendo parte da vida dela. Que já está transformado. Mas aquele probleminha que aconteceu, ele pode surgir a qualquer momento. Então, a necessidade clara de tratar, de cuidar e de tirar isso da vida da pessoa. Porque, no meu modo de vista, a gente entregando de fato a vida para Cristo e Ele tomando conta, as coisas vão acontecer da melhor maneira. Mas os problemas que nos afligem, eles têm sim que ser tratados. Porque se ele volta muito intenso. Isso causa um problema. Sim. Então, dentro da igreja é comum ver pessoas, inclusive pessoas tímidas ao ponto de não ter coragem de expor para o pastor, para quem está à frente desse projeto. Então, assim, é de extrema importância abrir o coração e tirar essa mágoa, isso que está incomodando, que está afligindo a pessoa. Exatamente isso, porque tem muita gente que se esconde atrás de uma máscara, acha que, por exemplo, redes sociais. Nem tudo que você vê nas redes sociais é o que acontece no dia a dia da pessoa. Sim. Muitas vezes as pessoas demonstram uma alegria que não existe no Instagram, por exemplo, nas redes sociais, enfim. Então, é isso que a Clínica da Alma trauma, o mais profundo. Mas para isso a pessoa precisa querer falar. Porque não é fácil falar de dor, né, Elias? Não é fácil você falar assim para uma pessoa. É claro que você não vai falar para várias pessoas. Você vai estar falando ali com o seu pastor, o seu pai espiritual, o seu guia espiritual. Mas não é fácil falar de dor. E dependendo do trauma, o que aconteceu, a pessoa ainda vai ter além da vergonha, vai ter um receio de estar falando. E ela vai sentir essa dor novamente, porque eu senti. Você começa a falar do seu passado, você começa a chorar. E o meu processo de cura, ele durou mais de um ano. Ele durou bastante tempo, porque não era só o orgulho, não era só o trauma, entre aspas, da infância. Foram várias outras coisas. Eu passei por um outro processo que tudo era eu. As ideias melhores eram as minhas. Então, Deus teve que me colocar lá no fundo do poço em relação a isso. Porque as minhas ideias não eram melhores. As ideias das pessoas também, e eu queria aceitar isso. E era difícil aceitar, por exemplo, Elias, você me dava uma ideia, era difícil aceitar a sua ideia, porque a minha sempre era melhor. Então, Deus quebrou isso. A sua já estava ali no... tinha que ser aquela, não, tem que ser assim. Eu vou colocar essa planta aqui. Não, e essa planta tem que ficar aqui. E isso me prejudicava muito, porque as pessoas afastavam de mim. Porque achava que eu tinha uma autoridade. Nossa, Bianca autoritária. E eu tive que quebrar isso. Eu não era humilde. A palavra certa é humildade. Deus quebrou Deus me fez humilde, porque eu não era humilde. Tudo para mim era o melhor, mesmo estando no fundo do poço. Mesmo tendo nem R$1 para colocar gasolina. Mas estava ali na pose. Mas eu estava ali naquela pose. Naquela coisa que eu sou a melhor, eu sou a maior e tem que ser assim assado.
Deus me quebrantou nesse ponto também e me quebrantou também em relação ao dinheiro. Eu não tinha, Deus me colocou no fundo do poço. De uma noite atrás, de uma vida atrás, de um dia atrás, eu tinha tudo. No outro dia eu não tinha nada, eu perdi meu emprego, que eu achava que era a minha base. Onde você era independente? Super, mega independente, não dependia de ninguém para viver, nada. E de repente eu me via dependente do meu esposo. E aí depois eu comecei a trabalhar na empresa da minha mãe, na loja da minha mãe, onde também eu vi tudo acabando. Acabou, a loja acabou. E eu me senti culpada de não ter administrado a loja dela, porque ela me confiava, a empresa dela de mais de 30 anos. De repente a loja dela, a gente se viu no fundo do poço e a gente teve que acabar com a loja. Então eu carreguei essa culpa, aí foi mais um processo de cura. Aí foi um processo atrás de um processo. Aí é importante. As pessoas começaram a me julgar. Aí é importante, porque se você não curou alguma coisa e outra acontece, ele vai ficando como uma bola de neve, vai crescendo. E foi gerando, e processo de cura para lá. Pastor, eu não vou dar conta. E aí o pastor me mostrava uma palavra na Bíblia, eu não vou conseguir, eu tô fraca. E o pastor já entrou com libertação, porque a cura da alma é libertação também. A cura da alma não é só cura aqui não, ela é libertação. Eu precisava me libertar daquelas angústias, daquelas coisas, pessoas me julgando. Como que a sua mãe vai viver agora? Ela dependia dessa loja, você acabou com a loja dela. E as coisas começaram a vir na minha mente, nas minhas coisas. E aí eu comecei já a pensar em tirar a minha vida, porque eu falava, aí era uma casa que dependia de mim. Mas como assim? Não hoje eu falo isso, mas eu carregava esse fardo pesado. Que a minha mãe ia passar dificuldade porque eu acabei com a loja. E eu, de fato, não acabei. Depois eu entendi na cura da alma que não foi o problema, que esse problema da loja já tinha há muito tempo. Eu só tentei erguer e não consegui, só isso. Mas o problema já tinha, só que eu não conseguia ver. Foi aonde entrou a cura sobre a minha vida. E hoje eu entendi que o problema não era meu. Eu peguei todo o problema para mim. Porque o que acontece, Elias, é que as pessoas pegam o problema todo para ela. Aonde vem ansiedade, angústia, depressão. Porque tem pessoas que querem pegar todo o problema da família para ela. É onde vem a tristeza. E quando dá errado, aí vem o remorso. E geralmente dá errado. Quando está nesse nível que você exatamente, geralmente dá errado. A maioria das vezes sim. Você sabe o que eu estou vendo aqui? A gente, naturalmente, que já viu várias pessoas comentando sobre momentos da vida que, nesse sentido, né, de alguma coisa está dando errado, é que chega num ponto que a pessoa pensa em suicídio. Você mencionou suicídio. Sim. Ela vou acabar com a minha vida que resolve todo o problema. Isso é consequência de ansiedade, depressão e problemas dos quais você está falando, que até então não teria sido resolvido. Problemas mal resolvidos. Mal resolvidos, que virou um problema gigante e causou aquele desgosto pela vida, e a solução para tudo seria a morte. Exatamente. Aí a gente chega naquela conclusão assim, não vem de Deus. Deus não quer a sua morte. Não. Deus quer a sua vida. Exatamente. Deus é vida, Ele nos quer vivo com Ele. E quando vem esse sentimento, a gente tem que ter esse discernimento e entender que não é algo que vem de cima. Exatamente. Para você ter esse processo de cura e ela te dá 100% de cura, primeiro você precisa deixar que Jesus pegue a direção do seu barco. É como se você estivesse numa tempestade e você tá lá. Você é como que fala mesmo, o comandante ali do barco. Nesse momento você tem que deixar o orgulho. Você tem que deixar o seu eu e deixar Jesus comandar o seu barco. É porque Ele que tem a cura, a libertação, a transformação, a alegria que você procura em pessoas. Tantas pessoas, eu mesma, eu tive um pai ausente. Eu não tive um pai presente. E eu achava que se eu casasse, por exemplo, no casamento, eu achasse que se eu casasse, eu ia preencher esse vazio do pai. Que muitas mulheres hoje, elas têm esse refúgio, ela pensa que se casar vai ter esse preenchimento. E não é assim, porque eu casei e continuei o meu vazio. É lógico, o meu esposo foi a melhor coisa da minha vida. A minha família, a minha filha, a melhor coisa da minha vida. Sim. Mas não preencheu aquele vazio.
Sabe aquele vazio precisa de algo? Esse vazio só preenche com o Espírito Santo do Senhor. Mas para isso, ele tem que entrar no teu coração. E é uma coisa que eu não aceitava. Eu queria eu mesmo ter essa alegria. E a partir do momento que eu deixei Jesus entrar no meu barco e comandar, foi onde eu encontrei a minha verdadeira paz, a alegria. Hoje, Elias, eu posso dizer que eu sou uma pessoa alegre, feliz e com paz. Mas antes eu não tinha paz. E mesmo assim o diabo, esses dias agora, há 3 dias atrás eu tive uma guerra espiritual, era durante a noite. Por volta de 2 horas da manhã vinha uma angústia, uma ansiedade. Não é ansiedade, é um coração acelerado, me parecia um sentimento que eu ia morrer. Só que quando você sabe o que acontece, a palavra de Deus, eu comecei e eu já vim atrás. Falei, pastor, me socorre, porque sozinho eu não estou conseguindo. Porque eu orava e vinha ansiedade. Só que isso durou 3 dias. Eu corri para o meu guia espiritual, que é o meu pastor, pedi oração. Acabou. Então a oração é a chave para quebrar toda a opressão de Satanás sobre a nossa vida. É ele que cura, transforma, liberta. Jesus. Não tem outro. Jesus. A psicologia ajuda, a psicanálise ajuda. Sim. Porque Jesus deixou os médicos para nos ajudar. Mas a alma, de fato, quem cura é Jesus. É o Espírito Santo do Senhor. E o fato de você estar na igreja e ser cristão, como a gente falou anteriormente, não vai tirar de você os problemas. Não. Até mesmo porque Cristo falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Exatamente. Então, nós com Cristo, nós vamos vencer, mas isso não vai tirar de nós as aflições e as angústias. O que vai acontecer é que nós vamos ter um discernimento para entender que aquele problema, ele veio porque se fez necessário de alguma maneira. Pode ser algo investida de Satanás, pode ser uma circunstância montada por alguém que de repente não gosta do seu sucesso dentro da empresa e está sendo usado até por Satanás. Sim, acontece ou muito. A pessoa está com uma inveja, algo assim que não é algo que vem de cima. Isso vai acontecer. Se você estiver tendo um problema de ordem familiar, de problema na empresa, de qualquer tipo de problema, ele está te incomodando, está te tirando a paz, fala com Deus, dobra o joelho, fala com Deus, porque Deus cuida de nós. Nós somos filhos de Deus e Ele coloca as mãos sobre nós. E com relação a essa parte da clínica da alma, depois de todo esse processo, depois que terminou, quando você percebeu que já tinha resolvido essa questão, que você mencionou que teve essa vivência com a sua mãe, que tinha uma dificuldade para encontrar pelo trabalho dela e teve uma distância, apesar de estar perto, estava distante. Sim. Você passou por isso e teve outras situações também. Sim. Depois que você passou por esse processo, enxergou, entregou sua vida a Cristo, o que aconteceu? Como é que está você? O que você diz para o pessoal a respeito? Então, hoje eu me sinto mais leve e quando passo por algum processo, assim, por exemplo, guerras espirituais, as pessoas me atacam, algo assim, eu já tenho uma base, que é o Espírito Santo. E hoje a minha relação com a minha mãe, assim, a relação nossa sempre foi muito boa. Não mudou muita coisa porque a minha relação com a minha mãe, a gente sempre foi muito amiga. Só que hoje eu consigo abrir mais meu coração para minha mãe. Hoje as coisas, né, eu não tenho muita dificuldade de abraçar. E eu sei que ainda tem que melhorar mais porque a cura, ela segue pela vida inteira. Não é porque eu passei por um processo de cura hoje que amanhã eu não vou precisar. Só que eu sei a minha base, eu sei como que eu vou usar para poder ser curada. E hoje eu sei lidar com as pessoas melhor. Eu não julgo as pessoas porque elas são, porque elas eu entendo quando eu vejo uma pessoa que era como eu sei como lidar com essa pessoa. Então a minha vida hoje é totalmente transformada, gente. Em todas as áreas da minha vida. Então, nós vamos viver as aflições do mundo. Então a cura da alma ela tem que ser constante. Ah, tô vendo que eu tô ficando triste, tô vendo que a ansiedade está me invadindo. Você já sabe aonde você vai. Amém. Entendeu? Você sabe onde você vai? Na palavra de Deus. Tá certo. Então, assim, pessoal, vai ter muito mais testemunho real de pessoas que passaram pelo processo. Nós estaremos sempre
conversando com pessoas para relatar os problemas e também vamos deixar o telefone de contato para você que está passando por algum tipo de problema, está entrando em contato conosco e agendando um horário para que a gente possa trabalhar essa questão na sua vida também. Bianca, você pode resumir a Clínica da Alma para a gente em uma frase, alguma coisa assim? A Clínica da Alma, um lugar de cura. Amém? É o que você está buscando. Ah, mais uma perguntinha, não com relação ao tema. Você me falou que é palestrante. Sim, e ministrante da Palavra de Deus. E o pessoal que está interessado assim na sua palestra, que não é só sobre Clínica da Alma, tem vários assuntos, Sim. ainda tem vaga na agenda? Como é Sim. que fala com a Bianca? Onde que entra em contato? Sim, tá. Vai estar aí na legenda o meu contato, caso você queira levar a missionária Bianca para palestrar na sua igreja, em chá de mulheres, na sua empresa. Só entrar em contato e marcar o seu horário. Amém? Amém.